Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Para dar início à nossa atividade de hoje, eu convido a todos para fazermos juntos uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo maior, e rogando aos espíritos superiores, aos espíritos amigos, que abençoem esse nosso estudo, nos auxiliando a estar de mente e coração abertos para assimilar os melhores ensinamentos do dia de hoje. Que assim seja. O capítulo que vamos estudar hoje é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da caridade não há salvação, itens de 1 a 5. E nós iniciamos o nosso estudo de hoje com uma pergunta muito simples, mas que dificilmente a gente tem a resposta na ponta da língua. De que precisa o espírito para se salvar? E, na verdade, quando a gente transporta para o nosso dia atual, a pergunta seria o que a gente precisa para ser feliz, porque a salvação é o caminho para a felicidade. Estar salvo é estar feliz. Então nós vamos agora no Evangelho de Mateus, capítulo 25, itens ou versículos de 31 a 46. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações. Todas as nações significam todos os povos, sem distinção política, socioeconômica, racial ou qualquer outra. Ou seja, ali todos terão o mesmo tratamento. Todos serão pessoas iguais. Então, continuando. O Filho do Homem, em sua majestade, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Nessa primeira parte, Jesus propõe uma cena alegórica de um juízo final, onde serão separadas as pessoas boas das más pessoas. A analogia feita utilizando os bodes e as ovelhas tem, portanto, como objetivo despertar um entendimento das pessoas da sua época sobre por que separar aquilo que é bom do ruim. A ambientação chama a atenção de que o assunto tratado é de ordem da evolução do espírito e de sua busca pela felicidade, pois serão escolhidos aqueles que permanecerão na glória do Filho do Homem. Continuando o trecho. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? E o rei então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Neste trecho, o Mestre Jesus apresenta as boas ações despretensiosas e incondicionais da caridade, dirigidas a qualquer pessoa necessitada. Demonstra a igualdade das pessoas colocando-se no lugar de cada uma delas, o faminto, o sedento, o desabrigado, o maltrapilho, o doente e o criminoso.
Foi a mim que fizestes o bem dedicado ao mais pequenino dos meus irmãos, teu irmão também, o teu próximo. Continuando o trecho, dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? Ele então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Nessa terceira parte, ele trata especificamente do contraponto. Ele exemplifica aqueles que pensam que amam o próximo, mas que pelos mais diversos motivos, geralmente pela pressa, pela inaptidão ao amor ou à empatia, e muito, mas muito mesmo pelo preconceito, não ajudam ao próximo em sofrimento. Conclui ainda alertando a diferença de capacidades, chamando aos necessitados de mais pequenos, propõe outra analogia, onde os grandes ou maiores são aqueles que já possuem o entendimento e que têm mais possibilidades de oferecer ajuda aos menores, tal qual o faz um adulto quando ajuda, quando auxilia, ensina, trata de uma criança. Ainda no trecho do Evangelho, a frase de conclusão é a seguinte: e esses irão para o suplício eterno, e os justos virão para a vida eterna. Nessa frase final, ele enfatiza as consequências da ausência ou da presença da caridade para com o próximo. A imagem precisava ser marcante para fixar o entendimento da lição oferecida. Por isso, o uso da expressão suplício eterno. Importante ressaltar ainda que na cena que Jesus propõe, o único aspecto levado em conta para o julgamento é se a caridade foi praticada ou não. Não há qualquer outro aspecto que seja de alguma forma mencionado acerca das nações diante do rei, suas raças, se possuíam bens ou riquezas, se eram a favor ou contra o rei, se professavam esta ou aquela religião, e nem mesmo suas preferências, comportamentos e hábitos particulares. Nada disso estava em questão. Logo, a caridade é apresentada como condição única para a salvação. Na compreensão da doutrina espírita, somos todos espíritos em evolução e por esse motivo sabemos que não existe sofrimento eterno. Temos clareza daquilo que nos espera na vida após a morte, segundo nossos atos. Aos justos e caridosos a felicidade, aos injustos, egoístas e preconceituosos a infelicidade, condição esta que permanece até que a própria pessoa entenda e desperte para o caminho do amor incondicional ao próximo, como veremos agora no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o testar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Respondeu o doutor da lei: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus:
Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Eu acho importante a gente ter também a clareza nesse momento de que Jesus deixou claro que ele não veio destruir ou reformar nenhuma lei. Tanto que o doutor da lei, com base nas escrituras judaicas mais antigas, responde corretamente: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em outras palavras. E Jesus reforça: respondeu certo, muito bem, faça isso e você viverá. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, vamos lembrar que sacerdote é uma autoridade religiosa representante do sagrado, conhecedor, portanto, das leis de Deus. Então, um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também passava pelo mesmo caminho, o levita era a pessoa temente e obediente a Deus. Então, um levita que também veio àquele lugar passando pelo mesmo caminho, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que naquela época era o homem pertencente ao povo da Samaria, considerado um dissidente da religião, que era a religião predominante na época, e era desprezado e perseguido por causa disso. Então eram tidos como homens de má fé, ou homens de má fama. Então um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, e as pensou. O óleo e a ferida era para limpar e ajudar na cicatrização das feridas, né? O vinho tem álcool, então ajuda a limpar e ajuda a cicatrizar. O pensar as feridas, olha que interessante, né? O ato de pensar o ferimento do outro é vibrar pela melhora, é desejar a melhora, é colocar algo do próprio coração no ato que está realizando. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, o dinheiro da época, e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes, tudo que ele gastar a mais, eu te pagarei quando regressar. E Jesus olha para o doutor da lei e pergunta: qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: então vai e faze o mesmo. A pergunta dele era: quem é o meu próximo? E Jesus mostra que o nosso próximo são todas as pessoas, mas que nós temos que saber identificar. Não basta ser um sacerdote, ser uma pessoa temente a Deus, e também não nos diferencia em nada ser uma pessoa considerada pelos outros como uma pessoa de má fé. O que importa é o que vai no nosso coração em relação àquele que necessita, àquele que precisa. Todos somos próximos uns dos outros. A parábola do samaritano é um dos ensinamentos mais conhecidos e propagados dentro do cristianismo. Ele explica de forma clara e sucinta o que se espera como atitude de alguém que ama incondicionalmente o próximo, ser verdadeiramente cristão. Além da caridade, demonstra efetivamente que temos que combater em nós o preconceito, fruto do pré-julgamento, quando usa personagens de quem seriam esperados comportamentos diferentes daqueles descritos. A caridade e a humildade resumem toda a moral cristã.
Em seus ensinamentos, Jesus aponta sempre para essas duas virtudes, especialmente em sua máxima, amar ao próximo como a si mesmo, onde se encerram ainda as importantes lições que ele exemplificou. Faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem a você. Ame ao seu inimigo. Perdoe as ofensas se quiser ser perdoado. Faça o bem sem ostentação. Julgue a si próprio antes de julgar aos outros. Todos esses ensinamentos demonstram que precisamos de fato combater nosso orgulho e nosso egoísmo. E o tópico seguinte no Evangelho segundo o Espiritismo é o mandamento maior. E vamos nós, então, para o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Mas os fariseus, que eram os homens que eram seguidores da seita tradicionalmente vivida e praticada na época, e que levavam em consideração apenas aquilo que constava nas Escrituras. Experimentação de vida não valia, tinha que estar escrito nas Escrituras. Então os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus eram os homens que seguiam a seita, mas apesar de acreditar em Deus, eles eram totalmente materialistas. Então, os fariseus, sabendo que ele tapou a boca dos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Eles colocavam Jesus à prova o tempo todo, né? Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Nessa passagem, onde ainda falamos de caridade, Jesus diferencia propositadamente o primeiro mandamento, amar a Deus, do segundo, amar ao próximo, reforçando que o segundo é semelhante ao primeiro, para que não haja confusão, e especialmente para marcar que não há lógica em amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, e nem é possível amar ao próximo se não amar a Deus. A prática da caridade liga esses dois mandamentos de tal modo que os nossos deveres diante dessas leis ficam resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. Não haverá felicidade plena para a nossa humanidade enquanto uma única pessoa deste nosso mundo, seja aqui no plano físico ou no mundo espiritual, ainda estiver em sofrimento. E a solução está em nós, na nossa reforma íntima, superando nossos sentimentos mesquinhos que nos afastam do próximo. O caminho está no acolhimento, na gentileza, no carinho e no respeito que dedicamos às pessoas em geral, amando incondicionalmente nossos irmãos de criação divina. Pessoas que, como nós, acertam e erram, suportam provas e expiações, apresentam preferências e comportamentos distintos, têm ou não mais capacidades e discernimentos. Mas como cada um de nós, são espíritos criados pelo mesmo Pai, têm a mesma possibilidade de entender e corrigir aquilo que precisam para evoluir. Tal e qual todos nós, nosso próximo também necessita de amor e caridade. Lembremos que Jesus distingue ainda a necessidade da humildade para desenvolver o alto amor e o alto perdão. Precisamos de humildade para alto amar e alto perdoar. Precisamos de humildade para a nossa reforma íntima, para executarmos a nossa reforma íntima, para olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos tudo aquilo que precisamos melhorar.
para então oferecer a verdadeira caridade para o próximo. Vamos lembrar o segundo mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, me amar, me perdoar, não me julgar, me melhorar como pessoa, para então oferecer tudo isso para o meu próximo. Somente aplicando essas verdades em nossas vidas, seremos instrumentos, verdadeiros instrumentos de amor e de melhoria para toda a humanidade. Esse é o caminho da evolução nossa e do nosso planeta. Um processo em nós, que acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. O nosso planeta, para evoluir, depende de nós. É em nós que esse processo se inicia. É em nós que esse processo acontece. De nós, de cada um de nós, de cada indivíduo, para o todo. Então é um processo de dentro para fora. Façamos, pois, a nossa parte. Esse é o caminho da nossa felicidade e também de todos aqueles que pudermos influenciar com as nossas boas atitudes e com a nossa prática no bem. Eu convido agora todas e todos vocês a me acompanharem na nossa vibração de hoje. Elevando então os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos bons amigos da espiritualidade maior. E vamos neste momento colocar o que temos de melhor, nossos melhores sentimentos, nossos melhores desejos a favor daqueles que necessitam. Vamos vibrar neste momento pelo nosso planeta Terra, envolvendo todo ele numa atmosfera de paz, de harmonia e de fraternidade. Pedimos aos espíritos superiores que possam influenciar os dirigentes mundiais no sentido da paz, que eles possam reconhecer em outras atitudes a possibilidade do consenso, a possibilidade da construção, do desenvolvimento, de uma melhoria de qualidade de vida para todos. Vibramos também pelo nosso Brasil, pedindo inicialmente, neste momento, pelos nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, para que eles tenham força, para que eles tenham ânimo e fé na superação de suas dificuldades. E pedimos também por todos os irmãos e irmãs do nosso território que eventualmente estejam passando por carências materiais, aqueles que necessitam do alimento, da água, aqueles que necessitam, Senhor, de saúde, de educação, de moradia. Envolva e proteja a todos e coloca, Senhor, no caminho de cada irmãozinho em sofrimento, mãos caridosas, corações caridosos. Nos aproximando mais de nós, vibramos pela nossa cidade e, em especial, também pelo nosso próximo em sofrimento. Irmãos e irmãs que estão nas ruas, nas creches, nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, nos presídios e por aqueles que estão na solidão dos seus próprios lares às vezes. Mestre Jesus, encaminha neste momento espíritos abnegados, bondosos, para auxiliar, para inspirar, para dar forças a cada um dos nossos irmãos que necessitam. Vamos vibrar neste momento para uma pessoa que conhecemos e que sabemos que está em sofrimento,
em dor, necessitando desse carinho, dessa oferta de bons fluidos. Um parente, um amigo, um colega de trabalho, que possa neste momento receber tudo aquilo que desejamos de bom, tudo aquilo que queremos que o auxilie, que a auxilie, que essa pessoa fique bem. Pedimos também, Senhor, pelos nossos familiares, pelas nossas pessoas queridas. Humildemente, Senhor, pedimos por nós mesmos, que também nas nossas dores, nas nossas dificuldades, os bons amigos da espiritualidade estejam ao nosso lado, estejam nos consolando, nos amparando, nos ajudando a continuar a caminhada. Mestre Jesus, que a sua presença em nosso coração seja contínua. E pedimos também todas as tuas bênçãos para esta casa, o Centro Espírita Allan Kardec, para os seus departamentos, para os seus núcleos e por todas as pessoas, frequentadores, trabalhadores, tarefeiros da seara, pelos voluntários que se reúnem nesta casa, seja na forma presencial ou virtual, que tenhamos sempre, Senhor, nesta doutrina consoladora, o caminho para sermos pessoas melhores e estarmos mais próximos de Ti. Que assim seja. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença e até uma próxima.